Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, nós administradores aqui do meu canal, muito mais o pessoal que trabalha comigo, a equipe de produção, temos acesso a informações para ver quem é o nosso público que mais consome vídeo aqui no YouTube. E já ficou muito claro para nós que o nosso público é um público que tem 50 anos para mais. Tem gente jovem? Tem, mas a imensa maioria desses 1 milhão de seguidores aí são pessoas com uma idade superior a 50 anos. Basta ver alguns vídeos, né? Por exemplo, postei um vídeo sobre menopausa. Mais de 1 milhão de pessoas assistiu o vídeo sobre menopausa. Postei um vídeo sobre TPM. 200 mil pessoas, ou nem isso, assistiram esse vídeo, né? Então aí a gente começa a filtrar um pouco de que tipo de informação e material é mais importante, mais interessante para esse público que nos segue aqui. E aí para hoje eu pensei assim, poxa, eu já falei tanto sobre a parte da mulher, né? Menopausa, síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Vamos falar um pouquinho de saúde para homens, né? E aqui, obviamente, para homem mesmo, né? Porque próstata é uma glândula que mulher não tem. Então aqui é algo especificamente para a saúde masculina. Mas se você que está assistindo esse vídeo for do sexo feminino, eu tenho certeza que você tem um marido, você tem pai. Então é importante entender tudo sobre essa pequena glândula que a gente vai começar aqui localizando ela anatomicamente. Então assim, ó, basicamente o aparelho urinário, ele tem uma bexiga e dessa bexiga sai uma uretra, que obviamente nas mulheres a uretra ela é mais curta, porque ela vai chegar até a vagina e a partir dali o xixi sai, né? No homem, a gente tem essa uretra mais longa, porque ela vai por dentro do pênis. Então vamos desenhar aqui como se o pênis estivesse aqui fora, né? Aqui o pênis e a uretra termina aqui, onde sai o xixi. Acontece que essa uretra, no homem, da saída da bexiga até a chegada ao pênis, ela vai passar por uma glândula. Vamos fazer isso aqui melhor, aqui, ó. Vamos desenhar melhor. Ó, a uretra aqui, ela vai passar por dentro de uma glândula chamada de próstata. Isso aqui é importante entender. Uretra passa por dentro da próstata. Por que é importante? Depois a gente vai falar dos sinais e dos sintomas de quando existe uma alteração da próstata. Vai ficar fácil de entender isso. Mas é óbvio que o Fernando sempre tem um desenho melhor aqui pra gente, ó. Então o Fernando vai mostrar aqui a anatomia para nós de como da onde está a próstata e da uretra aqui, ó, passando por dentro da próstata. Bom, existem basicamente 3 afecções que podem acometer a próstata. Sim, falando de um modo mais estatístico, tá? Nós vamos ter a prostatite, vamos ter a HBP, que é a sigla de hiperplasia benigna de próstata. Vamos ter aqui o câncer de próstata. Vamos entender aqui um pouquinho. Ó, prostatite é quando eu tenho uma infecção da próstata. E o interessante é que tudo isso aqui, tanto câncer, quanto HBP, quanto prostatite, podem trazer sintomatologias muito parecidas, né? O que faz com que só perguntando sintoma para o paciente, analisando assim de uma maneira mais macro, nós não consigamos definir o que está acontecendo. Então tem que fazer alguns exames, né? Por exemplo, aqui na prostatite eu posso ter sintoma de dor, o paciente pode ter uma dor, e essa dor ela está muito associado a uma dor de resíduo miccional, de xixi, né? Xixi, urina, que vai ficar aqui, ó. Por quê? Porque na prostatite, que eu tenho uma inflamação aqui,
eu posso ter uma dificuldade de esvaziar completamente a bexiga, tanto que o paciente ele sente uma vontade enorme de urinar e ele chega lá para fazer xixi e ele vê que não conseguiu sair o volume que ele tem de xixi dentro da bexiga, de urina na bexiga. Então ele pode ter dor, ele pode ter sangramento na urina, pode apresentar sangramento na urina. E como aqui embaixo existe uma bolsa escrotal, aqui seria o testículo do homem, né, com o testículo dentro da bolsa escrotal, o sêmen que é produzido no testículo, na bolsa escrotal, ele vai vir através de canalículos, ele vai vir aqui para a próstata e ele é colocado na uretra por dentro da próstata. Ele é colocado na uretra para que o sêmen possa vir e ser eliminado aqui, tá bem? Então o que eu posso ter aqui também? Eu posso encontrar sangramento no sêmen, que é aquele homem que ejacula e ao ejacular ele vê que tem sangue no sêmen. Então isso pode ser um sinal de prostatite. O que é hiperplasia benigna de próstata? O que significa hiperplasia? Significa crescimento. Quando uma pessoa vai para a academia fazer musculação e ela está querendo fazer hipertrofia, ela vai fazer hipertrofia muscular às custas de hiperplasia muscular, né? Vai aumentar a musculatura. Então, aqui seria uma abreviatura para se referir ao aumento da próstata. Então, o H é de hiperplasia, o B, benigno. Por que benigno? Porque não é maligno, isso não é um câncer. Isso é apenas um crescimento da próstata, que é uma coisa extremamente comum nos homens atualmente, né? Por que atualmente? Porque estamos aumentando a expectativa de vida, vivendo cada vez mais. Então, com isso, duas coisas vão aumentar, tanto a hiperplasia benigna de próstata, quanto o aumento da prevalência de câncer de próstata. Bom, aí, eis que surge aqui o famoso antígeno prostático específico, chamado de PSA. Então, antigamente, como é que se fazia exame de próstata? O exame de próstata era feito quando o médico introduzia o dedo no ânus do paciente, apalpava a próstata para ver se essa próstata estava macia ou enrijecida. A gente aprende na faculdade que a característica da próstata, se eu quiser palpar uma próstata, saber como é que é uma próstata, eu fecho minha mão aqui, ó, e eu fecho minha mão um pouquinho forte e eu aperto essa região tenar aqui, ó, da mão, e aí eu sinto, ó, a próstata ela é mais ou menos com essa textura. Quando eu tenho ela extremamente endurecida, eu tenho que me preocupar. E aí, obviamente, fazer exames mais específicos, talvez até uma biópsia, uma ressonância de próstata. Só que depois de alguns anos se descobriu que a próstata ela produzia um antígeno chamado de PSA, antígeno prostático específico. E que quando eu tenho ou prostatite, ou hiperplasia benigna de próstata, ou câncer, eu vou ter um aumento desse PSA. Num primeiro momento, se estabeleceu uma diretriz, né, uma normatiza em relação a isso, que se falava assim, ó, quando eu tenho um PSA total até 4, então existe uma grande probabilidade de estar tudo dentro dos conformes. Então, menor que 4 seria o normal. De 4 até 10, eu tenho alteração, mas essa alteração ela seria inespecífica, porque poderia tanto ser uma hiperplasia benigna de próstata quanto um câncer. E se eu tivesse superior a 10, a probabilidade de ser um câncer seria muito alta. É óbvio que na prostatite eu tenho um aumento muito exacerbado do PSA, né? Só que aqui a gente tem que entender assim, ó, vamos supor que o paciente
ele desenvolva um câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos cânceres de mais lenta progressão que a gente conhece. Até diagnosticar um câncer de próstata, a gente fala de 2 a 3 décadas para poder diagnosticar um câncer de próstata. Ou seja, se eu tenho um paciente que fez um exame de PSA o ano passado e o PSA dele estava em 1,6, e aí ele chega até mim esse ano com sintoma, com dificuldade para urinar, ele acorda durante a noite 3 vezes para fazer xixi. Aí eu vou lá e peço um PSA para ele, o PSA dele deu 5,7. E aí, o que eu tenho que pensar num PSA com crescimento tão rápido? Em um ano foi de 1,6 para 5,7. Bom, o que seria a coisa menos provável acontecer aqui? Seria um câncer. Porque em um ano não tem câncer que evolui tanto. Até algum câncer muito, muito maligno, mas não é comum isso no câncer de próstata, entenderam? Então eu pensaria numa prostatite. Aí eu peço alguns outros exames, peço um hemograma e aí eu começo aí a ter mais informações para poder tratar esse paciente. Qual a parte ruim de tratar uma prostatite? A parte ruim é que glândula maciça, porque próstata não é uma glândula oca, é maciça, pequena, maciça, e com uma circulação muito prejudicada, vasos muito fininhos, muito pequenos. Então, para eu dar antibiótico para esse paciente e reverter esse quadro de prostatite, como a biodistribuição, a absorção que a próstata vai ter do antibiótico é muito pouca pela vascularização dela, eu tenho que dar 4 semanas de antibiótico para esse paciente. Ou seja, eu vou tratar a prostatite e vou gerar uma bela de uma disbiose intestinal. Depois eu tenho que me preocupar com a reposição da flora intestinal, porque esse paciente trata a disbiose e possivelmente dias depois, semanas, meses depois, vai começar com herpes, com infecção urinária, porque a imunidade dele diminui muito por conta do impacto do antibiótico nessa flora intestinal. Um fato importante é que eu estou aqui falando para vocês de como foram os primeiros critérios utilizados quando se descobriu o PSA, essa classificação aqui. Só que hoje a gente sabe que isso aqui não é absoluto. A gente sabe que eu posso ter um câncer de próstata com um PSA bem inferior a 10. Então eu não posso usar PSA como algo para me dar um diagnóstico. Eu posso usar ele como uma pista no meio a outras informações que eu tenho que ir buscando e coletando e avaliando em relação aos sintomas do paciente. Bom, quando eu falo em HBP, vamos falar aqui um pouquinho sobre estatísticas. Gosto muito de estatística. Vocês vão ver o quão comum é o HBP nos homens. 25% dos homens terão uma hiperplasia benigna de próstata dos 40 até os 49 anos. 51% dos pacientes dos 60 aos 69 anos e 80% dos pacientes homens dos 70 anos em diante. Olha só, 80%. Apenas a título de informação, uma próstata de um jovem, ela pesa mais ou menos 20 gramas. Tá? De 20 a 27, 28 gramas está dentro do normal. A hiperplasia, então, ela vai gerando um aumento. Quando eu tenho uma próstata com mais de 75 gramas, eu tenho aqui indicação cirúrgica absoluta. Eu posso operar muito antes dos 75 gramas. Aí vai depender do caso, do paciente, dos sintomas, tá? Mas aqui é uma próstata que com certeza ela está destruindo a qualidade de vida desse paciente. A próstata, imagina ela como uma bolinha de ping-pong. E ela tem a parte periférica e tem a parte central.
A hiperplasia benigna de próstata, normalmente ela vai inchar essa próstata para dentro também, né? Então aqui está a próstata, aqui está a uretra, ela começa a crescer para dentro. Então ela começa a fazer com que essa próstata, com que essa uretra, ela fique assim, ó, apertadinha. O câncer, o mais comum do câncer é o crescimento periférico. Por isso que o câncer de próstata tem muito menos probabilidade de causar esse estreitamento da uretra. Pode, claro que pode, mas estatisticamente não. Bom, falando ainda aqui em aumento da próstata de forma benigna, quais são os fatores aqui que aumentam o risco do paciente ter uma hiperplasia benigna de próstata? A primeira coisa é a história familiar, tá? História familiar de homens na família com aumento da próstata. Segunda coisa, diabetes. O diabetes, a obesidade. Um outro fator de risco aqui importante é ter mais de 50 anos. Antes dos 50 anos não é muito comum, vocês viram aí, né? Máximo 25%. E aqui eu tenho um fator muito importante chamado aumento do DHT. O que é o DHT, Samuel? Vamos entender a cascata dos hormônios esteroides. Olha só, vamos lá. Quando eu tenho um bom colesterol no corpo, porque colesterol ruim, colesterol oxidado, ele serve apenas para uma coisa, para gerar placa de gordura nas artérias. Quando o colesterol é bom, ele tem outras funções no corpo, as funções pelas quais ele é produzido no corpo. Ele vai servir para melhorar a bile, ele vai servir, colesterol vai servir como uma molécula para formar membrana celular. E o colesterol também vai servir aqui para formar vitamina D3, que está errado, né? O certo é chamar hormônio D3. Ele vai formar aqui pregnenolona, que vai se transformar em sulfato de dehidroepiandrosterona. Sulfato de dehidroepiandrosterona, que por sua vez vai se transformar em androstenediona, que vai se transformar em testosterona. Bom, aí aqui eu tenho o hormônio predominantemente masculino, que pode ser transformado em estradiol, que é um tipo de estrogênio, é o estrogênio tipo 2, é o E2. Estradiol é um hormônio predominantemente feminino. E a testosterona pode se transformar em dihidrotestosterona, o DHT que eu coloquei aqui, ó, aumento do DHT, dihidrotestosterona. Quem faz a conversão de testosterona em dihidrotestosterona é uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Quem faz a conversão de testosterona em estradiol é uma enzima chamada CYP19, ou também chamada de aromatase. Bom, então aqui é o seguinte, existem algumas pessoas que têm geneticamente o aumento da expressão da enzima que transforma testosterona em dehidrotestosterona. E o aumento da dehidrotestosterona pode ser um fator de risco para aumentar a próstata de forma benigna, a hiperplasia benigna de próstata. Só que a gente sabe também que não é só fator genético que aumenta a expressão da 5-alfa-redutase. Processos inflamatórios crônicos de baixo grau ou subclínicos, né? Aquela pessoa que está obesa, que tem excesso de gordura visceral, que
que tem uma alimentação pró-inflamatória, também pode ter aumento da atividade da enzima 5-alfa-redutase e aumenta então os níveis de DHT. O que é um dos tratamentos que se usa quando o paciente, tratamentos medicamentosos, né, remédio, que se usa quando o paciente está com a próstata aumentada? Se usa um inibidor da 5-alfa-redutase. Aqui o mais comum usado chama-se dutasterida. Importante aqui de saber que o DHT também é um hormônio que, quando ele está aumentado às custas de uma fração chamada 3-alfa-diol, porque tem várias frações, tem a 5-alfa-diol, 3-alfa-diol, a 3-alfa-diol ela faz cair muito cabelo também. Então, quando a gente vê aquela família que o vô, o pai, o filho, eles tiveram calvície muito precoce, tem que ficar atento. Tem que cuidar o DHT. O DHT, ele traz um valor de referência lá do laboratório, ou eles vão usar de 9 a 99 ou de 90 a 990, né? Geralmente é de 90 a 990. Tem que manter ele menor que isso, tem que manter num 700, 750, porque para algumas pessoas o DHT é maior do que isso, pode sim aumentar a próstata de forma benigna, não é câncer. Agora, o aumento do estrogênio, ele pode ser fator de risco não para a hiperplasia benigna de próstata, mas sim para o câncer de próstata. Por muito tempo, o câncer de próstata ele foi associado à testosterona alta. Se olhava lá a testosterona alta, os pacientes tinham mais probabilidade de ter câncer de próstata. E hoje a gente sabe que isso é uma falácia, é uma mentira. Porque o problema não é a testosterona alta, é que quando a testosterona está alta, existe uma probabilidade maior de conversão em estrogênio e em dehidrotestosterona. Então, quando eu tenho estrogênio aumentado, eu tenho maior risco de câncer. Por quê? Olha só, aqui eu tenho que entender o seguinte, olha que esse hormônio facilmente é convertido nesse. E embora eles tenham efeitos completamente distintos no corpo, né? Porque o estradiol aumenta a retenção de gordura, aumenta a síntese de gordura, a testosterona, no contrário, ela queima gordura, ela aumenta a síntese de músculo, embora eles sejam distintos, a estrutura molecular é muito parecida. Né? O que vai mudar aqui é uma quebra do anel aromático, por isso que a enzima CYP19 também é chamada de aromatase, e vai transformar um hormônio no outro, mas com estruturas muito parecidas. E por terem estruturas parecidas, aqui na próstata existem receptores para estrogênio e receptores para testosterona, só que são o mesmo. O mesmo receptor que é usado para testosterona, ele também disputa o mesmo ligante com o estradiol. Então, olha que coisa, que informação atual e importante a gente entender. Hoje a gente sabe que níveis baixos de testosterona aumentam a probabilidade de câncer de próstata. Por que que a testosterona seria aqui, então, um fator protetivo contra o câncer de próstata? Porque se eu tenho pouca testosterona, eu deixo os receptores que aqui estão na próstata, todos eles livres para que o estradiol venha aqui e se ligue. E se eu tenho um nível de testosterona ótimo, não é alto, nada em excesso, nem pouco, nem muito, né? Porque se eu tenho muita testosterona, eu vou transformar em estradiol. Então eu tenho que ter meu nível de testosterona dentro do que é o ideal, né? Vamos falar assim, testosterona total, vamos falar aqui, ó, 750 de testosterona total. É um número bem legal. Se eu tenho 750 de testosterona total, eu estou usando minha testosterona aqui e estou ligando nos receptores e estou competindo com o estradiol, deixando ele de lado. Importantíssimo também eu entender que eu tenho muito mais ação
e quantidade da enzima CYP19 em pacientes obesos. A obesidade é um fator que por si só aumenta a conversão de testosterona em estrogênio. Por isso que homens obesos têm muito mais mama, tem aquela mama. Por quê? Porque o estrogênio alimentou essa mama. E mesmo depois de emagrecer, se teve uma história de obesidade na adolescência, pode ficar por muitos anos essa facilidade de transformar a testosterona em estradiol. Então, sim, a obesidade também é um fator de risco para o câncer por aumentar o estradiol. E também existem medicamentos que servem para diminuir a ação dessa enzima. Assim como a dutasterida diminui a ação da 5-alfa-redutase, aqui eu tenho, por exemplo, o anastrozol como um recurso para diminuir, para bloquear a conversão de testosterona em pacientes que convertem muito em estradiol. Tem outras classes, né? O aromazin também. Existem diversos medicamentos aqui para isso. Eu estou colocando os principais representantes aqui, dutasterida e anastrozol, que serve para diminuir a quantidade de estrogênio. Por muitos anos se acreditou que realmente o aumento da testosterona, vamos dizer aumento, né? Pessoas que tinham testosterona um pouco mais alta, elas tinham mais risco de câncer de próstata. E hoje nós estamos com alguns estudos nos Estados Unidos, já em andamento, praticamente em fase de desfecho, mostrando que a coisa não é tão simples assim. Inclusive estudos que onde estão utilizando reposição de testosterona em pacientes com câncer de próstata, durante o tratamento do câncer de próstata, pacientes que têm testosterona muito baixa, está sendo feita uma reposição, porque se percebe que esse paciente tem muito mais, a melhora dele é muito mais intensa, mas é lógico, tudo isso controlando, usando exames, porque essa reposição ela não pode ser convertida em estradiol, né? Tem que ficar sempre controlando isso como um copo que vai enchendo, né? Aqui está o copo, se a testosterona transbordar aqui, ela vai começar a transbordar em DHT e em estradiol. Então, apenas a título de informação, isso nos últimos anos vem mudando muito. O médico que mais estudou isso e que mais traz artigos sobre isso é o Dr. Abraham Morgenstern, que é um urologista, talvez um dos mais famosos no mundo. Publicou inclusive um livro publicado pela editora de Harvard, onde ele mostra, o título do livro chama Testosterone for Life, onde ele mostra ali como o hormônio testosterona é importante na prevenção do câncer de próstata. E essa proteção aqui, que a gente está falando sobre a testosterona, é porque a cada 10 pacientes com câncer de próstata, 9 desses cânceres são dependentes de estradiol. Ou seja, 90% dos cânceres de próstata são dependentes de estradiol. Se eu tiver nível de testosterona muito baixo, eu fico à mercê desse câncer ser muito mais invasivo, muito mais... crescimento muito agressivo, essa é a palavra, agressivo. E aí o que eu tenho aqui? Olha só, o paciente com obesidade, automaticamente, ele vai ter nível baixo de testosterona. Por quê? Porque ele tem resistência insulínica e a insulina alta já é ativador da CYP19, fazendo com que a testosterona dele jogue para estrogênio. Então, a obesidade ela vai entrar como um aumento de risco para câncer em todos os âmbitos, né? Por quê? Porque a obesidade aumenta a circunferência abdominal, às custas de gordura visceral. Essa gordura visceral produz 35 hormônios, citocinas pró-inflamatórias, produz interleucina 6. A interleucina 6 é uma das interleucinas mais mitogênicas, cancerígenas que existe, produz também fator de necrose tumoral, produz fator de transcrição NF-kappa-beta, um monte de porcaria de hormônio inflamatório que aumenta o risco de neoplasia, mas ao mesmo tempo a obesidade está aqui gerando uma conversão de testosterona em estrogênio. Com menos testosterona eu permito que o estrogênio use
mais receptores, aumentando o risco do câncer. Então, não adianta. Quando a gente fala tanto em hiperplasia quanto em câncer, eu tenho que falar em estilo de vida. E por mais que hoje tenha diversos artigos mostrando que qualquer homem que viver até os 100 anos de idade, 100% desses homens terão câncer de próstata, eu te confesso que eu não consigo deglutir isso, né? Porque eu acredito sim que essa estatística ela está sendo embasada num momento da humanidade onde a gente está publicando mais artigo, estudando mais, fazendo mais estudo, mas ao mesmo tempo está fazendo esses estudos em cima de uma população que pouquíssimas pessoas aderiram a um real estilo de vida saudável. Tem muita gente que fala, ah, não, eu sou saudável porque eu sou magro, porque eu vou para academia, porque eu não tomo remédio nenhum, mas isso é muito pouco, isso é muito raso, né? As pessoas elas tomam refri diet, elas comem comidas processadas light, isso mantém o baixo peso e acham que são saudáveis, né? Eu acredito sim que tanto para a próstata aumentar quanto para desenvolver um câncer, existe a necessidade de você dar uma inflamação. O corpo precisa estar inflamado de algum jeito para que essas alterações do tamanho, do peso da próstata aconteçam. Aqui, quase esquecendo, quase deixei passar, a gente sabe que existem fortes indícios que mostram que o aumento do câncer de próstata também está associado a um aumento do consumo de ácidos graxos de cadeia longa saturados. Aqui entraria a carne vermelha. A carne vermelha como um tipo de alimento que aumenta exponencialmente o risco do câncer de próstata, né? Então, quando a gente avalia aqui no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde o estado onde eu moro, a gente tem uma alta prevalência do câncer de próstata, porque aqui existe um aumento muito grande do consumo de carne vermelha. E outra coisa que já está bem provado que aumenta o câncer de próstata é o aumento do consumo de álcool. Então, aqui você começa a entender por que o Rio Grande do Sul tem tanto caso de homens jovens com câncer de próstata, né? Porque é muito churrasco regado a chopp, regado a cerveja. E o álcool, ele também aumenta a conversão da testosterona em estrogênio. Então tudo vai se ligando, né? Toda a explicação é sempre metabólica e envolve essa parte hormonal. Bom, uma das coisas mais difíceis hoje para a ciência, com todo o conhecimento que a gente tem em relação ao câncer, e agora vamos falar especificamente sobre o câncer de próstata, é que a gente sabe que o câncer de próstata ele não é um câncer que apresenta uma ameaça muito grande ao homem, dependendo da idade que ele for diagnosticado. Por exemplo, um homem de 75 anos diagnosticado com câncer de próstata, hoje existe uma grande probabilidade que o médico urologista que está acompanhando ele não vai indicar qualquer tratamento, nem cirúrgico, nem quimioterapia, nem radioterapia, vai apenas observar. Por quê? Porque, como eu disse no início do vídeo, é um câncer de crescimento lento, né? A gente fala que com 20 a 30 anos, ou seja, se você hoje descobrir, não quero que você descubra nada, uma pessoa que hoje descobre que tem um câncer de próstata, ela não está com esse câncer desde o ano passado, de forma alguma. Ela está com esse câncer no mínimo há uma década. E aí também entra esse questionamento. Por que uma pessoa que descobre que tem um câncer de próstata, ela tem que operar semana que vem? Né? Não existe essa necessidade de urgência, porque é um câncer que cresce lentamente. O que a gente tem que se preocupar aqui? Nós temos que cuidar das metástases. Existe uma probabilidade de metástase óssea, tá? Uma das metástases mais comuns no câncer de próstata é a metástase óssea. Então aqui hoje se discute muito, né? Porque se sabe
que a cada 74 pacientes com câncer de próstata, apenas um deles morreria pelo câncer. A imensa maioria, 73, morreria com o câncer, mas não do câncer, não pelo câncer. Então, cada vez mais existe uma tendência, por conta dos médicos urologistas, a fazer o que é chamado de um acompanhamento observacional. Ficar observando o paciente, fazendo exames anuais, para ver se existe um crescimento desse câncer. Muitas vezes se acompanha por 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo exame e não se enxerga nenhuma mudança, nada muda, o câncer está lá estacionado, crescendo muito pouco. Então hoje já se discute muito, né, o quão é necessário submeter esse paciente a uma cirurgia que tem alguns possíveis efeitos adversos, não é efeito adverso, algumas possíveis consequências, né, que vão acontecer, como por exemplo a incontinência urinária, pode ficar com dificuldade de manter o xixi, né, de segurar o xixi, pode ficar com dificuldade de ereção, gerando uma impotência sexual. Obviamente isso tudo está diretamente ligado ao tipo de técnica cirúrgica, porque existe hoje a cirurgia robótica, que é uma cirurgia muito mais cara, mas que tem já vários estudos mostrando que diminui muito a probabilidade de ficar com algumas dessas sequelas, né? Tanto de incontinência urinária quanto de dificuldade de ereção. Bom, o que a gente tem que saber sobre a patologia é isso. Samuel, isso não é um canal de prevenção? E por isso que eu vou deixar para um segundo vídeo aqui para abordarmos tudo que a gente pode fazer, tanto para prevenir hiperplasia benigna de próstata, quanto o câncer também, e também o que eu posso fazer para amenizar, para tratar um paciente com formas não medicamentosas, um paciente que está apresentando um aumento dessa próstata. Existem diversos nutrientes, suplementos, diversos recursos que eu posso utilizar naturais e que eu uso no meu consultório e que realmente fazem uma diferença tremenda na saúde da próstata do meu paciente. Eu espero que você tenha gostado. Também vou ficar aguardando você para o vídeo número 2, onde nós vamos abordar prevenção e tratamento de patologias da próstata. Compartilhe esse vídeo com todo amigo seu que você conhece, principalmente com aqueles que têm um aumento da circunferência abdominal, aquele que come muita carne vermelha, toma muita cerveja. Bota esse vídeo no grupo da família, que com certeza isso vai ser de utilidade pública e para muita gente começar a buscar um cuidado preventivo para evitar uma próstata doente. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no meu canal, aciona o sininho para receber o aviso toda segunda e sexta-feira de um vídeo novo aqui para você. Se você ainda não está inscrito na lista VIP, abaixo desse vídeo aqui, tem um link onde você pode acessar e se inscrever para fazer parte de um grupo de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.